Cresceu o número de idosos que vivem sozinhos aqui no Espírito Santo. São 111 mil capixabas. Isso é um reflexo da mudança no modo de viver das famílias. A gente vai ver então esse comportamento novo na matéria de Matheus Souza. Aos 81 anos, ela se vira sozinha dentro de casa. Cuida da limpeza, das roupas, das comidas. Dona Romilda conta que já são mais de 20 anos nessa rotina. Ficou viúva antes dos 40 e viu pouco a pouco cada um dos 6 filhos deixar o lar. No início, assim, foi um pouco doloroso, né? Porque você vê a casa cheia, de repente vazia, assim. Eu gostava muito quando a mesa cheia, né? Aquela correria de almoço, o filho está chegando da escola, o outro do trabalho. Então, eu gostava dessa rotina. Aí, depois, essa calmaria, assim, me chocou um pouco. Mas agora já acostumei. Apesar do apartamento grande só para ela, a aposentada admite que não costuma sentir-se sozinha. Pelo contrário, aproveita bem a liberdade e recebe visitas quase que todo dia. Os filhos são muito bons, estão sempre presentes e tudo, mas eu não tenho aquela dependência deles, tá entendendo? Então, isso para mim eu acho que não tem preço, a independência da gente não tem preço. Se antes era comum várias gerações dividirem o mesmo teto, hoje, cada vez mais pessoas moram sozinhas. A mudança reflete tanto a independência dos mais jovens, quanto a realidade de idosos que, por viuvez ou separação, passam a morar sem companhia. Esses mais jovens têm um quesito muito grande de escolha por morar sozinho, né? Por postergar casamento, postergar a gravidez e o nascimento do primeiro filho. Já entre os mais velhos, a gente observa muito exatamente esses elementos ligados à viuvez e a dificuldade de um segundo casamento, sobretudo para as mulheres. Os dados mostram muito bem isso. E também o fim de um casamento, o fim de um relacionamento que leva as pessoas, né, que leva essas duas pessoas desse domicílio a formar, muitas vezes, 2 domicílios unipessoais. Assim como Dona Romilda, 270 mil capixabas moram sozinhos hoje. E segundo o IBGE, quase 40% desse total é formado por idosos. São 111 mil moradores que, como ela, tocam a rotina sem companhia dentro de casa. O percentual de unidades domésticas unipessoais, ou seja, pessoas que moram sozinhas no Espírito Santo, passou de 11,6% em 2012 para 18,1% em 2024, um aumento de 6,5 pontos percentuais. Esse aumento foi bem similar à média nacional, que foi de 6,4 pontos percentuais. E essa taxa do Espírito Santo é a 11ª maior do país. Entre os homens, a maioria mora sozinho ainda em idade ativa, dos 30 aos 50 e poucos anos. Já no caso das mulheres, a situação é mais frequente depois dos 60. Fazem que muitas já perderam o companheiro e os filhos seguiram a própria vida. Nos dados do IBGE, é um predomínio de mulheres, justamente pela maior expectativa de vida delas em comparação aos homens. Em países desenvolvidos, viver sozinho já é comum e pode chegar a quase metade dos lares. No Brasil, a tendência começa a se firmar, mas ainda carrega marcas da nossa história de famílias grandes e de apoio coletivo. O que a gente percebe é que em países, no Brasil e outros países latino-americanos, nós temos muitos arranjos estendidos ou compostos, que são aqueles arranjos que, além, né, da família base, da família nuclear, que é o casal e filhos, você tem outros parentes ou outras pessoas morando sozinhas. E esse tipo de organização é muito comum como forma de resistência à pobreza, às desigualdades. Então, as pessoas optam por morar junto para justamente conseguir vencer esse tipo de limitação econômica que impacta ainda muitas famílias da nossa sociedade. No caso da Dona Romilda, cada dia é a prova de que a solidão pode se transformar em autonomia. A vida, né? Você tem que aceitar, né? Vão crescendo, vão casando e vão saindo e eu termino ficando sozinha. Mas eu me sinto feliz, assim, graças a Deus, sinto feliz. Olha, nesse pique, a Dona Romilda vai viver muito ainda. Vida longa, com independência, né, gente? Isso é um reflexo do aumento da qualidade de vida.